Os mais velhos da vila próxima sempre falavam da cabana abandonada em voz baixa, um lugar a ser evitado, um lugar de sombras e tristeza. Eles sussurravam sobre uma maldição, uma besta que rondava a floresta, uma criatura da noite, um lobisomem. Eles diziam que ele assombrava os bosques ao redor da cabana, faminto e à espreita. Jonas zombava dessas histórias. Superstição. Contos de velhas para assustar crianças. Ele não acreditava em uma palavra disso. Sua namorada, Lúcia, no entanto, sentia um arrepio de inquietação cada vez que as histórias eram mencionadas. Ela não conseguia se livrar da sensação de que algo não estava certo. A própria cabana era uma prova dos sussurros. Escondida no meio da mata verdejante de Minas Gerais, era quase engolida pela vegetação que avançava. Trepadeiras, grossas como cobras, serpenteavam pela estrutura de madeira apodrecida. As janelas, há muito tempo sem vidro, pareciam olhos vazios. Mas Jonas, movido por seu ceticismo e sede de aventura, estava determinado a descobrir a verdade por trás da lenda. A propósito, peço que deixe o gostei e se inscreva para mais isso. Me ajuda muito. Jonas era um homem de lógica e razão. Ele descartava tudo o que não podia explicar com a ciência ou o pensamento racional. Fantasmas, monstros, maldições, tudo bobagem para ele. Ele via o mundo em preto e branco, sem espaço para tons de cinza. Essa viagem à cabana abandonada era sua maneira de provar que o medo nada mais era do que um produto da imaginação fértil. Lúcia, no entanto, era diferente. Ela sentia uma conexão com o mundo invisível, uma sensibilidade que Jonas não conseguia compreender. Embora ela não acreditasse necessariamente nas histórias sobre o lobisomem, ela não conseguia se livrar da sensação de pavor que a dominava sempre que a cabana abandonada era mencionada. Apesar de suas visões diferentes, Lúcia amava Jonas. Então, contrariando seu bom senso, ela concordou em acompanhá-lo em sua busca para desmascarar a lenda do lobisomem. Ela só esperava que sua inquietação fosse infundada. A jornada até a cabana foi repleta de uma beleza inquietante. A floresta parecia se fechar ao redor deles, a luz do sol lutando para penetrar a densa folhagem acima. O ar ficou denso com o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição. Pássaros exóticos cantavam em vozes estridentes, seus chamados ecoando pela quietude. A trilha, quase invisível sob um tapete de musgo e folhas caídas, serpenteava pela mata densa. Espinhos rasgavam suas roupas, e insetos invisíveis zuniam irritantemente ao redor de suas cabeças. À medida que se aventuravam mais fundo, o ar ficava visivelmente mais frio. Um silêncio estranho se abateu sobre a floresta, silenciando o canto dos pássaros e deixando-os em uma quietude perturbadora. O único som era o de seus próprios passos no chão da floresta. Lúcia não conseguia se livrar da sensação de que estavam sendo observados, mas não havia nada lá. A cabana, quando finalmente a alcançaram, era ainda mais sinistra de perto. Parecia ceder sob o peso de sua própria decadência. A estrutura, outrora imponente, agora, pouco mais do que um monte de madeira apodrecida. O silêncio ao redor era absoluto, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas ao vento. Jonas, impávido, aproximou-se da cabana com um ar arrogante. Ele testou a frágil porta de madeira, que se abriu com um rangido de protesto. O interior era escuro e empoeirado, o ar denso com o cheiro de mofo e decomposição. Raios de sol penetravam pelas frestas do telhado podre, iluminando partículas de poeira dançando no ar viciado. Estava claro que a cabana estava abandonada há décadas. Móveis apodrecidos e quebrados jaziam no chão úmido, e teias de aranha pendiam como decorações macabras de todos os cantos. Em um canto, eles encontraram uma cama improvisada, o colchão de palha apodrecido e infestado de insetos. Sobre uma mesa instável, havia um diário encadernado em couro.
suas páginas amareladas e frágeis com o tempo. Com a respiração presa, Lúcia abriu o diário e começou a ler. À medida que o crepúsculo se instalava sobre a floresta, a temperatura despencou. As sombras se alongavam, se retorcendo e se contorcendo em formas grotescas. A floresta antes acolhedora agora parecia ameaçadora, o silêncio quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo pio distante de uma coruja. Jonas, determinado a levar isso adiante, insistiu que passassem a noite na cabana. Lúcia, com a inquietação aumentando a cada momento que passava, concordou relutante. Eles juntaram a pouca lenha que conseguiram encontrar e conseguiram acender uma pequena fogueira na velha lareira de pedra. As chamas bruxuleantes pouco faziam para dissipar a escuridão que os oprimia de todos os lados. Quando a escuridão caiu completamente, a floresta ganhou vida com sons. Ao longe, um galho se quebrou. Algo se movia na mata densa, logo além do alcance da luz da fogueira. Lúcia, com os sentidos em alerta máximo, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então, eles ouviram. Um rugido baixo, profundo e gutural ecoou pelas árvores. Jonas, com o rosto pálido, mas a determinação inabalável, agarrou um machado enferrujado que havia encontrado antes e se colocou na frente de Lúcia, puxando-a para trás de si. Seu ceticismo havia desaparecido, substituído por um medo primal que ele nunca havia conhecido. O uivo ecoou na noite, mais perto desta vez. Havia algo lá fora, algo grande e faminto. A porta frágil da cabana se abriu com um rangido, revelando um par de olhos brilhando com uma luz amarela e sinistra. Um rugido baixo emanou da criatura parada na porta, sua respiração formando névoa no ar frio da noite. Era maior do que qualquer um deles jamais imaginou, uma silhueta enorme emoldurada pela luz da lua. A criatura entrou na luz, e Lúcia engasgou de horror. Era um homem, ou pelo menos já havia sido um homem. Mas agora era algo totalmente diferente. Seu rosto estava contorcido em um rugido grotesco, seus dentes à mostra em um sorriso selvagem. Pelos grossos e escuros cobriam seu corpo e seus dedos terminavam em garras longas e afiadas. O lobisomem investiu, seu rugido se transformando em um rugido ensurdecedor. Lúcia observava horrorizada, enquanto a criatura voltava sua atenção para Jonas, que jazia atordoado no chão. Ela sabia que tinha que fazer alguma coisa, qualquer coisa para salvá-lo. Agarrando um tronco em chamas da fogueira, ela o arremessou na besta. O tronco atingiu o lobisomem no rosto, distraindo-o momentaneamente de Jonas. A criatura rugiu de dor, seus pelos chamuscados pelas chamas. Ele se voltou para Lúcia, seus olhos ardendo de fúria. Mas antes que pudesse alcançá-la, Jonas estava de pé, o machado erguido acima da cabeça. Ele abateu a lâmina com um baque doentio, enterrando-a profundamente no crânio da criatura. O lobisomem soltou um rugido ensurdecedor, um som cheio de dor e fúria, antes de desabar no chão, seu corpo se convulsionando violentamente. Então, tão repentinamente quanto havia aparecido, a criatura desapareceu. Em seu lugar estava o corpo de um homem, suas roupas rasgadas e ensanguentadas, seu rosto contorcido em uma máscara de terror. Na manhã seguinte, uma equipe de busca encontrou a cabana abandonada, sua porta escancarada, o interior em desordem. Havia evidências de uma luta, de sangue e violência. Mas de Jonas e Lúcia não havia sinal. Eles haviam desaparecido sem deixar vestígios, engolidos pela densa floresta. Alguns sussurravam que eles haviam fugido, traumatizados demais pela experiência para jamais retornarem. Outros afirmavam que o lobisomem os havia levado, arrastando-os para as profundezas da floresta para um fim terrível. Seja qual for o seu destino,
Uma coisa era certa: Jonas e Lúcia nunca mais foram vistos. A lenda do lobisomem vive, sussurrada em tons abafados por aqueles corajosos o suficiente para se aventurar na floresta. Se algum dia você ouvir o sussurro do vento e o som de passos atrás de você, lembre-se: há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar. A noite caiu sobre a fazenda como um manto fúnebre, pesada e opressiva como um pesadelo. Nuvens densas, como se fossem pintadas por um artista macabro, engoliram a lua por completo, afogando a propriedade em uma escuridão profunda e aterrorizante. O vento uivava entre os celeiros, um lamento solitário e espectral que me arrepiava até o âmago dos ossos, como se as almas penadas daquela terra estivessem chorando. Sentei-me perto da janela, a luz bruxuleante da lamparina de querosene lançando sombras grotescas e dançantes pelo meu escritório, criando a atmosfera perfeita para os eventos terríveis que estavam por vir. Meu nome é Carlos, e esta é a história da noite em que meu mundo virou de cabeça para baixo. A noite em que descobri a verdade aterrorizante sobre meu melhor empregado, João. A noite em que descobri que ele era um monstro. De repente, o silêncio da noite foi brutalmente interrompido por um estrondo distante, um som pesado e ominoso que ecoou pelos campos escuros. Instintivamente peguei a espingarda de parede, o metal frio e reconfortante contra minha pele, como um velho amigo em tempos de perigo. Engolindo o medo que ameaçava me paralisar, abri a porta e me aventurei na noite. O ar da noite estava denso e úmido, carregado com o cheiro de chuva recente e um odor metálico estranho e perturbador que não consegui identificar. Meus passos ecoavam na terra batida enquanto eu contornava o celeiro com cuidado, a espingarda firme em minhas mãos, cada músculo do meu corpo tenso, pronto para o perigo. Os animais estavam inquietos. Eu podia ouvi-los se mexendo em seus currais. Seus mugidos baixos e cheios de medo cortavam a noite como facas. Nas últimas semanas, coisas estranhas e inexplicáveis estavam acontecendo na fazenda, eventos que me deixavam profundamente perturbado. Animais desapareciam de seus currais sem deixar rastros, como se tivessem se dissolvido no ar. Encontramos outros mortos, seus corpos dilacerados de uma maneira selvagem e animalesca que me fazia tremer de horror. Um galho estalou atrás de mim, o som repentino me fazendo saltar de medo. Virei-me num piscar de olhos, a espingarda disparando por reflexo, o estampido ensurdecedor ecoando pela noite. Mas não havia nada lá, apenas sombras e o vento uivando. Carlos. Virei-me, aliviado ao reconhecer a figura familiar de João emergindo da escuridão. Ele era meu capataz, um homem forte e silencioso. João, você me assustou. O que você está fazendo aqui a essa hora? Perguntei, minha voz ainda trêmula pelo susto. Ele respondeu com um murmúrio. Eu ouvi um barulho. Juntos, nos aproximamos dos estábulos. A porta do estábulo estava entreaberta. Um arrepio percorreu minha espinha. Fique aqui, sussurrei para João, meu coração batendo forte contra minhas costelas, como se quisesse escapar do meu peito. Lenta e silenciosamente, com a cautela de um caçador experiente, abri a porta do estábulo e entrei. O ar dentro era pesado e parado, impregnado com o cheiro familiar de animais e algo mais. Um odor fétido e selvagem que me fez prender a respiração. A lua, como se estivesse curiosa sobre o drama que se desenrolava abaixo, rompeu as nuvens por um breve momento, lançando feixes de luz prateados e fantasmagóricos através das rachaduras nas paredes do estábulo. E foi então que eu vi. No fundo do estábulo, agachado sobre a carcaça ensanguentada de uma de minhas ovelhas, havia uma criatura como nenhuma que eu já tivesse visto antes. Uma figura grotesca e aterrorizante que parecia ter saído de um pesadelo. Seus olhos,
vermelhos como brasas, me encararam com uma fúria primitiva, e um arrepio de puro terror percorreu minha espinha. Mas então, tão rápido quanto apareceu, a criatura desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse existido. Respirei fundo, o ar frio da noite preenchendo meus pulmões e me trazendo de volta à realidade. O ar saiu dos meus pulmões em um suspiro trêmulo, um reflexo do terror que me dominava. Mas eu não podia mais negar a verdade, por mais aterrorizante que fosse. Havia algo sombrio e perigoso espreitando em minha fazenda. Virei-me para sair do estábulo, minha mente correndo, tentando processar o que eu tinha visto. Você não deveria ter visto isso, Carlos. E agora você tem que pagar. A voz de João, fria e ameaçadora, cortou a escuridão. Esses olhos estavam cheios de uma fúria selvagem e incontrolável. Ele era a criatura que eu tinha visto no estábulo, um monstro em forma humana. O medo, frio e paralisante, percorreu meu corpo como um choque de um raio, roubando meu fôlego e me prendendo em um aperto de gelo. Eu me arrastei para trás, tentando me afastar daquela criatura que antes era meu amigo, meu coração batendo forte no meu peito como um tambor em ritmo de guerra. Você não vai contar a ninguém o meu segredo, Carlos. Você vai se juntar aos outros. Sua voz era um rosnado gutural, suas palavras pontuadas por seus dentes arreganhados. Eu sabia que ele estava falando sobre os animais desaparecidos, sobre as carcaças mutiladas que eu tinha encontrado, sobre o terror que assolava minha fazenda. Meu amigo, meu trabalhador de confiança, era o monstro que tinha aterrorizado minha vida. Ele rosnou novamente, sua respiração quente e fétida em meu rosto, o cheiro de sangue e carne podre me fazendo querer vomitar. Eu fechei meus olhos, incapaz de suportar a visão daquela criatura que antes era João, esperando o ataque final, o golpe que acabaria com o meu tormento. Abri meus olhos lentamente, com cautela, meu corpo inteiro tenso e pronto para a dor. João ainda estava lá, pairando sobre mim como um demônio, mas algo estava diferente. A fúria selvagem parecia ter diminuído, substituída por um olhar de conflito e dor. Vá embora, Carlos, enquanto você ainda pode. Sua voz era um sussurro rouco, carregado de arrependimento e medo. Eu me levantei lentamente, meus olhos nunca deixando os dele. O que você é, João? Eu não sou um monstro, Carlos. Eu não consigo controlar. Ele disse, sua voz cheia de desespero e conflito. Eu podia ver a dor em seus olhos, o conflito dilacerando-o por dentro. Eu olhei para ele, meu coração pesado com uma mistura de medo e pena. Medo da criatura que ele se tornava, pena do homem que ele era. O que vamos fazer? Eu perguntei, minha voz quase inaudível, perdida no turbilhão de emoções que me dominavam. Eu não sei. Eu não posso continuar assim, Carlos. Eu sou um perigo para mim mesmo, para você, para todos. Ele disse, seu olhar perdido na escuridão. Ele olhou para a lua, que agora estava alta no céu, banhando a terra com sua luz prateada, fria e implacável. A lua cheia é quando eu sou mais forte, quando o controle é mais fraco. Ele disse, sua voz carregada de desespero. Então eu percebi. Ele estava me dando uma saída, uma chance de escapar do destino terrível que se abatia sobre nós. João, eu disse lentamente, minha mente correndo, tentando encontrar uma solução para aquela situação impossível. Eu acho que sei como podemos acabar com isso. Não existe jeito, meu amigo, eu vou embora para bem longe para que eu não fira nem você e nem outra pessoa. Ele disse isso e logo saiu correndo para a mata, sumindo na escuridão da noite. A noite estava silenciosa, o ar parado e pesado, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. O único som era o uivo distante de cães. Eu me sentei sozinho na varanda da minha fazenda, a espingarda apoiada em meus joelhos. João se foi. Ele tinha deixado a fazenda naquela noite. Carregava um fardo terrível. Eu sabia que ele estava lá fora, lutando contra sua natureza. Um lobo solitário, uivando para a lua,
o peso do mundo parecendo mais pesado em meus ombros. A casa estava silenciosa, o ar pesado com o cheiro de lembranças e arrependimentos, o fantasma de João pairando em cada canto. Cada sombra parecia sussurrar o nome dele. Cada rangido das tábuas do chão soava como seus passos. Cada corrente de vento uivando pelos vãos da janela parecia seu lamento. Mas o silêncio permaneceu inquebrável, um lembrete constante da verdade que eu não podia escapar, da amizade destruída, da vida quebrada. João se foi, e eu estava sozinho. Lembrei-me da noite em que descobri o segredo de João, da noite em que meu mundo virou de cabeça para baixo, da noite em que a realidade se distorceu e os pesadelos se tornaram realidade. Parecia uma vida inteira atrás, uma vida que eu mal reconhecia, uma vida que parecia um sonho distante. Um uivo distante ecoou na noite, quebrando o silêncio, me transportando de volta para aquela noite fatídica. Eu me encolhi, meu corpo inteiro tenso, meus músculos reagindo instintivamente ao chamado primal. Eu sabia que haveria noites como esta, noites em que a lua cheia lançaria longas sombras, noites em que a linha entre a realidade e a fantasia se tornava tênue, noites em que eu seria assombrado pela memória de João, o lobisomem. Eu não conseguia mudar o passado, não conseguia apagar as coisas que eu tinha visto. Tudo o que eu podia fazer era seguir em frente, carregando o fardo do meu segredo, para sempre mudado pelos eventos daquela noite fatídica. Aquilo me marcou para sempre mesmo então. Se ouvir algo nas sombras, lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.